Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos abrindo com esse vídeo aqui. Primeiramente vou me apresentar para você que não me conhece. Eu me chamo doutora Isadora Rosseto e estou abrindo esse canal para poder compartilhar informações. Para quem? Para você que é mãe, para você que é pai, para que vocês tenham conhecimento sobre os seus direitos. E para os meus colegas advogados. Eu vou estar compartilhando aqui também a trajetória do meu trabalho, tudo aquilo que eu já passei, tudo que eu já vivi, como foram as experiências das mais desastrosas, as melhores. E eu espero muito que seja de muita serventia para vocês, tá bom? Vamos lá? Hoje eu vou começar contando para vocês sobre a minha história de vida, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre mim. Tudo começou quando eu trabalhava no Ministério da Justiça, no ensino médio, como estagiária mesmo, e comecei a trabalhar no departamento de estrangeiros. Trabalhava com naturalização, deportação, extradição, e então me apaixonei pela área e falei, eu quero fazer isso o resto da minha vida. O que eu preciso fazer? Direito. Eu nunca havia cogitado a hipótese de fazer direito, sequer faculdade, na verdade. Então comecei a fazer direito. Minha chefe me deu um empurrãozinho, meio que me obrigou, falou que ia me demitir se eu não fizesse. Agradeço a ela imensamente hoje em dia. E comecei a fazer minha faculdade de direito. Na época eu trabalhava como estagiária e depois eu fui contratada para ser assessora dessa minha chefe. Com isso, pagava minha faculdade e tudo mais. Então, comecei a vender roupa para fora, na mala, gente. Não era uma loja luxuosa, não. Depois é que eu abri uma lojinha bem pequenininha, arrumadinha. Mas a princípio vendia a roupa na mala. Posteriormente, continuei na faculdade, mas já não tinha mais a loja de roupa. Não tinha mais o estágio também. Eu tive um problema de saúde e tive que fechar a loja de roupa, que no fim das contas já me dava um lucro bom. E começou a me dar muito problema de saúde a questão de eu ter a loja, um estágio e a faculdade. Eu vivia simplesmente para estudar e trabalhar. E eu comecei a desmaiar, passar mal e fiquei com o médico em torno de umas 4 horas num consultório. Ele me convenceu o que eu queria da minha vida. E ele me fez essa pergunta e foi o que fez a diferença na minha vida. Ele falou, tá, mas peraí, o que você quer? Você tá estudando para ser advogada, você vende roupa e você faz estágio em um tribunal. O que você quer da sua vida? Eu falei, eu quero advogar. Aí ele, então você tem que seguir pro seu objetivo. Se você ficar querendo fazer tudo, você não vai conseguir fazer nada. E aí, então, foram questão de 3 dias. E tomei a decisão, fechei a loja. Falei, vou me dedicar somente aos estudos, porque eu não estava dando conta de estudar direito. E então, prossegui só com os estudos e com um estágio. Então, o meu patamar de vida, de tudo que eu construí, saiu daqui e veio pra cá. E aí, eu comecei a ter dívidas, não tinha mais dinheiro pra pagar a faculdade. E tudo sempre fui eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu me vi em uma situação um dia que eu indo embora do estágio, eu lembro direitinho, me dá vontade de chorar. Eu lembro de eu estar indo embora do estágio, eu não tinha dinheiro pra colocar gasolina no carro. Eu nunca na minha vida pedi dinheiro pra minha avó, nunca. Eu não sei a história de vocês, mas eu nunca passei por isso. E como comecei a trabalhar muito nova, criei independência financeira, entre aspas, e não era muito de pedir dinheiro pra ninguém. E esse dia eu não tinha saída, simplesmente não tinha. O carro não tinha 1 centavo de gasolina. E aí eu liguei pra minha avó, falei, vó, a senhora tem 10 reais pra me emprestar? E expliquei a situação pra ela. Gente, eu queria enfiar minha cara num buraco. Liguei pra ela, pedi os 10 reais, ela, não, tá bom, seu avô vai depositar. Por fim, ela depositou 30, muito generosa, obrigada, avó. E aí, com esses 30, eu peguei 10, coloquei a gasolina, eu falei, gente, não tem mais condição. Nesse mesmo dia eu fui pra casa de uma amiga à noite. Eu falei, gente, eu preciso vender alguma coisa, porque não tá dando, eu não tô sobrevivendo assim. Ela, Isadora, seu brigadeiro é o melhor brigadeiro da face da terra. Eu falei, tá aí, eu tenho 20 reais. 20 reais eu posso fazer brigadeiro. Fui lá, peguei esses 20 reais que sobraram, comprei o material pra fazer o brigadeiro e no dia seguinte lá estava eu no estágio, com a minha vasilhinha desse tamanhozinho. Devia ter uns 10 brigadeiros. E a vergonha pra poder começar a falar. Eu lembro que eu fiquei com a vasilhinha assim, aí o meu chefe passou e disse, Isadora, o que você tem nessa vasilha aí? Aí eu, é brigadeiro que eu trouxe pra vender. Ué, você não fala nada? E aí comecei a vender. Eles provaram, amaram um brigadeiro. Ok, saí do estágio, fiz mais brigadeiro, fui pra faculdade. Cheguei na faculdade, eu sentei na porta, eu não conseguia levantar de onde eu estava, nem por um decreto, porque eu estava morrendo de vergonha. E aí os meus amigos, não, a gente vai te ajudar, calma aí. Foram lá, pegaram e comecei a vender. Passou pouco tempo, o brigadeiro começou a se espalhar e criar fama na faculdade e as pessoas começaram a me procurar, tanto na faculdade quanto no estágio. Quando eu percebi, eu estava vendendo muito brigadeiro. Eu vendia em torno de uns 150 brigadeiros por dia. E com isso eu consegui pagar minha faculdade, consegui ir pagando as coisas que eu precisava, passagem, uma roupa, um livro, um material, e fui conseguindo me sustentar na faculdade
até o final. Paguei minha formatura, paguei tudo com os brigadeiros. Teve uma vez que a faculdade vencia naquele dia e eu não tinha o dinheiro para poder pagar a mensalidade. E eu ia perder o meu desconto de pontualidade, eu era bolsista semi-integral. E eu fui e aumentei o preço do brigadeiro nesse dia. E aí eu lembro que eu passei no tribunal vendendo. Aí eu cheguei e explicava para as pessoas. Mas quando eu chegava nas salas para falar, eu não conseguia. A minha voz gaguejava e eu começava a chorar. Falava, gente, eu tô aumentando o preço do brigadeiro hoje porque eu preciso pagar a minha mensalidade hoje. Nesse dia, as pessoas me ajudaram de uma forma, às vezes um dava 10, outro dava 20, outro dava 50, para poder eu conseguir pagar. E quando eu saí de lá, eu fiz questão de fazer um brigadeiro para todo o tribunal. Sim, fiz um para cada um. E entreguei junto com uma cartinha. E eu falei assim nessa cartinha, quando eu chegar lá na frente, eu vou lembrar do rosto de cada um de vocês que me ajudou. E vocês vão lembrar que vocês me fizeram ser quem eu sou lá no futuro. Isso é uma coisa muito importante que eu carrego comigo. Nós temos que ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam. Não importa o que você passou, sua história pode ser muito difícil, a minha também foi, não foi nada fácil. Depois disso eu comecei a vender em bares. Uma mulher nova, bonita, vendendo brigadeiro em barzinho. Gente, sinceramente, só eu sei o que eu passei. Era cantada, aí a gente leva na brincadeira, tenta desviar. Ah, aceita um beijinho pra comprar? A primeira brincadeira que você ouvia, beijinho, você vai dar um beijinho? Sabe, é umas coisas bizarras. Eu sei que é difícil, eu sei que dá vergonha, mas quando eu paro hoje e olho pra trás, eu consigo ver, meu Deus, aquela menina se transformou em uma mulher hoje, em uma advogada, em uma profissional de respeito, em uma profissional que a sua carreira está crescendo. E é isso que eu quero fazer por vocês. Eu quero que vocês consigam crescer também. Porque se eu conseguir, eu sei que vocês conseguem. Entende? Bom, Isadora, por que criminal? Por que direito de família? Criminal, então, é a pergunta que eu mais escuto. Quando eu comecei a advogar, então, em criminal, a minha mãe falava, minha filha, não faz isso. Muito perigoso para você, minha filha. Com certeza, se você está pensando em advogar na área criminal, você vai ouvir isso de alguém da sua família ou de algum parente próximo. Eu também não era adepta à área criminal, não pensava que iria advogar nessa área. Porém, no começo da advocacia, eu não tinha clientes. Então, eu arrumei um mentor, Dr. Roberto, e ele falou, Isadora, quero te ajudar. Eu tenho audiência dia tal, tal, tal e tal, e eu quero que você vá comigo para você aprender. Eu ia, gente, sem ter R$1, mas eu arrumava, ia pra audiência, sentava lá e ficava simplesmente observando. Observava tudo que ele fazia na audiência. E aí ia conversar com o preso, com ele, eu fazia todas as diligências e as audiências, inclusive fiz o meu primeiro tribunal do júri com ele também. Muito obrigada, Dr. Roberto. Foi aí que eu comecei a ver que a área criminal seria uma área acessível. E ela é uma área que existe o lado humano por trás, que é o lado que ninguém enxerga, que eu já falei diversas vezes, se você me acompanha no Instagram, eu já falei isso algumas vezes lá. Quando a mãe chega pra mim no escritório e senta na mesa, eu falo, primeira coisa que eu pergunto, como é que você tá? Você tá bem? Eu pego na mão dela e falo, deixa eu te falar, não é culpa sua. Porque a primeira coisa que a família faz, que os amigos fazem é empurrar uma culpa. E a própria mãe já tem isso de se culpar. Então, tudo empurra uma culpa tão grande em cima dessa mãe, dessa avó, dessa pessoa que está ali tentando resolver o problema, que ela mesma não consegue se enxergar e ninguém mais enxerga ela. Então, primeiramente, no começo da reunião, a primeira coisa que eu faço é falar, você tá bem? Fica bem. Isso não é culpa sua. Acontece, nós vamos ver o que podemos fazer e ele vai cumprir uma pena justa. Esse é o ponto. As pessoas falam que nós defendemos, mas você quer que ele saia impune? Não! Eu quero que ele cumpra aquilo que é justo, nem a mais, nem a menos. Eu sempre falo que a advocacia, ela tem um peso grande como a medicina. Porque imagina, se um médico consegue te dar 2 anos a mais de vida, é muita coisa, se você já está desenganado. E se um advogado consegue te dar 2 anos a mais de vida aqui fora, porque lá dentro não é vida, isso é muita coisa. E você está fazendo um trabalho social. O advogado é indispensável para a sociedade. E é isso que eu quero que vocês entendam. E se vocês estiverem passando pelo que eu passei, falem isso também. Eu não estou defendendo para que eles saiam impunes. Eu estou defendendo para que eles recebam a pena justa. Aí você pergunta para essa pessoa que está te falando isso, mas deixa eu te falar, se por acaso você for pego no bafômetro, e aí é um crime, né? Aí você não vai precisar de um advogado, não?
Não, porque você é bandido, porque se cometer um crime é bandido. É isso que as pessoas pensam. E não é bem assim que funciona. Se você está no lugar errado e na hora errada e não fez absolutamente nada, as pessoas vão parar e te apontar como bandido. Você vai querer um advogado ou não vai querer? Eis a questão. Bom, e a minha segunda paixão, ou na verdade as duas são a primeira, não sei, mas direito de família. Gente, direito de família não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu. No começo da advocacia começaram a aparecer muitos casos de família e então eu comecei a advogar e comecei a entender essas pessoas. Eu sempre fui optante pela advocacia humanizada. O que é a advocacia humanizada, Isadora? Você tá doida? Não. A advocacia humanizada é aquela onde você vê que do outro lado da mesa não existe apenas um contrato ou um problema ou um vadimeco com um direito disponível para que você possa requerer. Não! Do outro lado tem uma pessoa, tem uma vida, tem uma história, ela merece ser tratada como uma pessoa. Então, quando eu vou atender essas pessoas, eu tento ver o lado humano por trás daquilo. Porque quando você vê o lado humano, você consegue entender muito mais a fundo qual a relevância daquilo para aquela pessoa. E quando você entende a relevância do problema do outro, você consegue desenvolver e passar isso para outras pessoas. No caso, aos nossos doutos juízes. Então, a advocacia de família, ela me conquistou porque as mães iam chegando e eu ia vendo uma realidade que eu desconhecia. Meu pai, quem me conhece, sabe que meu pai sempre foi uma pessoa muito presente. Ele foi um pai incrível, maravilhoso. E a minha realidade de vida era essa. Eu não conseguia enxergar que existia uma realidade tão cruel do outro lado, sabe? E aí eu comecei a ver que o pai marcava de pegar a criança, não aparecia, a criança ficava chorando. E aí as mães chegam pra mim com a conversa no WhatsApp da criança. É de partir o coração, de chegar pra mim com a conversa e a criança no WhatsApp, chorando, mandando um áudio pro pai, pedindo pelo amor de Deus pra poder ele ver. O pai que tá há 4 meses sem buscar a criança. Oi? E aí eu vejo o sofrimento dessas mães e aí, em contrapartida, eles viram e falam, ela é a louca. Ela é louca, porque ela fica querendo que eu pegue a criança, eu tô trabalhando. A mãe não trabalha de certo, né? A mãe não deve fazer nada da vida. Ela tem que dar um jeito para cuidar da criança, mas o pai não precisa. Inclusive, um ponto que vale ressaltar, na minha página, muita gente chega e fala assim, mas você precisa ver os dois lados. Gente, eu vejo os dois lados. Só que eu decidi apoiar este nesse momento. Por que que eu estou tratando das mulheres? Porque, via de regra, meus caros, quem abandona é o pai, não é a mãe. O filho é da mãe. Entenderam? Não estou dizendo que é regra. Assim como meu pai era uma pessoa maravilhosa. Mas ele é a exceção dessa regra. Entenderam? Então, por favor, parem com esses comentários. Mas vamos lá. Então, direito de família me ganhou por causa disso. Me ganhou pelo amor das mães. Me ganhou pela forma como elas batalham para que os filhos possam ter tudo aquilo que elas querem. Que elas sabem que eles têm direito. Eu gosto de ensinar para elas qual o direito delas, porque uma mulher que sabe os seus direitos, que sabe o direito do seu filho, ela se torna milhares de vezes mais forte. A partir do momento, o conhecimento, ele é poder. Então, a partir do momento que eu dou conhecimento para elas em uma linguagem que elas conseguem entender, elas começam a ter poder para poder falar com propriedade sobre um assunto, para poder procurar os seus direitos através de seus advogados. E é isso que eu quero. Eu luto para que a nossa sociedade mude a forma de pensar e seja, de uma certa maneira, mais justa. E por isso que eu criei esse canal. Foi com o intuito de trazer essas informações para vocês. Hoje eu contei um pouquinho de tudo que eu já passei, da maneira que eu penso, mas o intuito desse canal é trazer informação de forma acessível para vocês, de forma que você, mãe, ou você, pai, possa entender o seu direito, de forma que você, advogado, consiga entender como que eu começo a advogar, como que eu consigo meu primeiro cliente, o que que eu faço na minha primeira audiência, de que lado da mesa eu sento, eu sei. Então, é para isso. É uma conversa, é um bate-papo. Eu quero que vocês interajam aqui comigo. Eu quero que vocês estejam presentes aqui, porque isso daqui é para ser um canal vivo, real, humano. Aqui a gente vai falar, esquece a burocracia, aquela coisa... Não, aqui é um bate-papo entre mim e vocês. Isso daqui é pra gente. Finge que você tá aqui na minha frente assim, ó, e a gente tá conversando. É isso que eu quero. Tá bom? Eu espero de coração que vocês gostem muito desse projeto, vem do meu coração há muito tempo e agora tá saindo do papel.
Um beijo grande, viu? Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você poder receber as notificações quando eu publicar um vídeo aqui para vocês. Dá o seu like para poder me motivar a estar aqui com vocês e deixa o seu comentário sobre o que você achou do vídeo, o que vocês querem ver aqui. Eu estou aberta de coração para receber tudo que vier de vocês. Beijo!